Você só precisa de 3 argumentos para conseguir a promoção que você tanto espera. Hoje eu vou te ensinar como construir esses argumentos, o que vai facilitar em muito a sua conversa com o seu gestor e vai aumentar em muito as suas chances de sucesso. Oi pessoal, esse aqui é o Pra Quem Tem Chefe, um canal que fala sobre carreira, trabalho, desenvolvimento profissional e mundo corporativo. Meu nome é Bruno Pablo e nos últimos 30 anos eu construí uma carreira internacional como executivo e hoje eu estou aqui para te ajudar a trilhar o seu caminho de sucesso, a buscar a sua promoção, a construir a conversa que você precisa ter com o seu gestor para alcançar esse objetivo que já tira seu sono há bastante tempo e tem comprometido em muito a sua qualidade de vida. No último vídeo nós falamos sobre as 5 formas erradas de se tentar conseguir uma promoção, de tentar negociar um aumento de salário com o seu gestor. Recomendo que vocês assistam esse vídeo para entender alguns dos erros comuns e definitivamente não seguir por esses caminhos. Mas hoje nós vamos obter as informações que a gente precisa para construir essa conversa. A conversa matadora que vai te ajudar a aumentar as suas chances de sucesso. Quando o assunto é discutir uma promoção com seu líder, você não precisa levar uma longa lista de motivos para ser promovida ou promovido. O que você precisa são somente 3 argumentos. Argumento técnico, um argumento de potencial e um argumento comportamental. Mas antes de começar o assunto, gostaria de convidá-los a seguir o Pra Quem Tem Chefe nas redes sociais. Os links estão aqui abaixo. E se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a minha trajetória profissional, dá um pulinho aqui nessa página no LinkedIn para conhecer um pouco mais da carreira que eu construí nos últimos 30 anos. Primeiro argumento, técnico. É aquele que demonstra que você já faz com maestria e excelência as atividades inerentes à sua atual função. Bom, esse argumento ele tem alguns pilares e ele vai ser basicamente formado por, primeiro, metas. Você tem que demonstrar que todas as metas que foram atribuídas a você foram batidas, sejam elas numéricas, de qualidade, sejam elas de entregas de projetos ou de documentação, seja o que for. Você tem que mostrar que as metas daquele semestre ou daquele ano foram alcançadas com tranquilidade, inclusive de preferência com antecedência. Deixar para finalizar as metas de última hora pode ser visto como uma pessoa que não se organizou de forma eficiente ao longo do período e por isso a coisa ficou meio atropelada no fim do período. Isso não vale para a área comercial, naturalmente. A dinâmica de uma área comercial é um pouco diferente. Às vezes bate meta ali no último suspiro do ganso. Mas áreas administrativas, áreas de suporte, áreas de operações, tecnologia e outras, à medida do possível, devem procurar bater metas com antecedência. Também o argumento técnico fala de qualidade, número de erros, de excelência daquilo que se faz, fala de produtividade, fala de prazos. Então, se o seu trabalho é um trabalho quantificável, é um trabalho que pode ter a qualidade medida, se ele tem prazos definidos para as entregas, isso faz parte da avaliação do seu argumento técnico. Veja, qualidade não significa um trabalho perfeito, com muito esmero, porque isso custa tempo e às vezes pode se colocar mais energia numa entrega do que o necessário. Então não é em busca de um primor técnico que você vai alcançar a promoção. Na verdade, é necessário que haja um equilíbrio para você não colocar mais energia do que o necessário nas atividades, o que demonstra até uma maturidade com relação ao nível de esforço que você coloca nas coisas. Então, as entregas baseadas nesses 3 pilares, elas têm que procurar basicamente cobrir o quanto você produziu, a qualidade do que você produziu e, claro, nesse caso conta muito mais o não cometimento de erros. Posso errar? Pode. Sempre há espaço para errar. E se você estiver num lugar que tem uma cultura que não tolera erros, esse não é um bom lugar para você continuar. E, finalmente, os prazos. Especialmente quando nós temos projeto, atendimento a clientes e outras coisas do gênero, os prazos de atendimento, os prazos de entrega, especialmente se eles interagem com outras áreas e eles eventualmente são atividades que antecedem as entregas de outras áreas e outros departamentos. Então esse também é um cuidado especial que a gente deve ter, evitando assim atrasos maiores e um mal-estar entre diferentes áreas, eventualmente até com os clientes do lado de fora da empresa. Ainda na linha dos resultados, é importante que você tenha entregas acima do esperado de maneira consistente. Não adianta dentro de um ciclo de 3, 6 meses ou um ano, você fazer 1 ou 2 entregas de impacto, algo que seja valorizado e que seja de grande valor, mas que eventualmente no restante do período você ficou naquela situação ali meio de água morna, fazendo mais do mesmo. Não, procure fazer entregas consistentemente acima do esperado e até tentando alcançar o muito acima do esperado, que é o que de fato te diferencia das outras pessoas que estão ali eventualmente na mesma função. Especialmente se você conseguir fazer entregas que sejam tão boas quanto ou melhores do que a pessoa que está numa posição acima da sua, que já está numa posição mais sênior, você conseguir
igualar ou até passar a qualidade, a produtividade, o impacto dessas entregas, então você demonstra com muita clareza que você está no lugar errado, que você já tem potencial para estar em atividades mais complexas ou assumindo responsabilidades ainda maiores. E finalmente o argumento técnico também fala de conhecimento e ferramentas. Então o conhecimento que você usa para fazer o seu trabalho, seja específico do seu setor, ou algum conhecimento de tecnologia, algum conhecimento adicional que é ferramenta de trabalho, isso é importante na hora de trazer esse argumento técnico, porque demonstra que você já masterizou essa habilidade e pode dar o próximo passo, que tudo que era esperado de você naquela função já foi alcançado e que você tem densidade, tem bagagem suficiente para continuar indo além. Bom, pessoal, se essa conversa está fazendo sentido para vocês, então senta o dedo nesse like e se inscreva no canal. Assim você não perde os próximos vídeos que vão trazer assuntos importantes e interessantes como esse. Segundo argumento, o argumento potencial, aquele que demonstra que você tem bagagem e potencial para algo mais, para ir além, para lidar com mais complexidade. Uma forma de demonstrar isso é dar sugestões de melhoria, trazer para as discussões contribuições de coisas que podem mudar, que podem ser otimizadas, que podem ser aprimoradas e que de alguma forma vão dar algum tipo de ganho. Seja uma redução de custo, seja uma redução de um tempo de atendimento, seja um aumento de receita, a melhora da qualidade de um produto, a melhora de um processo de atendimento a um cliente, a melhora, por exemplo, que elimina um trabalho operacional ou um chamado cotovelo dentro de um processo. Então trazer sugestões, trazer contribuições que de fato tragam algum valor agregado e melhorem aquilo que está no entorno. Demonstrar que você tem capacidade de assumir maiores responsabilidades, conhecer bastante sobre o negócio da empresa, bastante sobre a área onde você está, conhecer um pouco sobre outras áreas, ter uma visão mais holística do todo. Isso faz demonstrar que você tem interesse por coisas mais abrangentes do que aquelas que você cuida no momento e com isso abre a possibilidade de você ser reconhecido pelo seu conhecimento extra, aquilo que excede a função que você faz hoje. Também é muito importante estar atenta ao seu volume de horas extras, porque se você tem que lançar mão desse recurso com frequência, a sinalização que passa é que você não tem espaço para novas responsabilidades. Ah, Bruno, mas eu vou trocar de atividade, não vou continuar fazendo o mesmo. Bom, mas são atividades provavelmente mais complexas, que vão demandar mais tempo e especialmente no começo vão custar um tempo de aprendizado. Então a tendência é que você trabalhe mais. Mas se você já está no gargalo, então a empresa pode entender que você bateu no teto ali e não conseguiria assumir responsabilidades adicionais ou até mais complexidade do que você tem hoje. Então fique muito atento a esse ponto. Outro ponto que demonstra muito o seu potencial, habilidade de comunicação. Que não é só falar bem, escrever bem, isso é bem-vindo, claro, mas não é essencial a depender do contexto. A habilidade de comunicação está muito mais relacionada em conseguir entregar de maneira efetiva as mensagens que você quer. Conseguir ter clareza, concisão, eventualmente até o timing das comunicações, se você deixa para dar uma má notícia de última hora, pode não ser a melhor estratégia, isso pode trazer um efeito colateral bem danoso para a empresa e para a equipe. Então a comunicação ela entra como uma ferramenta de senioridade. É o que demonstra que você tem a maturidade para trazer o que você precisa para a mesa, de discutir aquilo claramente, conseguir escutar. Comunicação não é só sobre fala, ela também reflete questões relativas à escuta, ao processamento e à digestão. E claro, junto com isso, como você reage diante dos ruídos de comunicação ou até das notícias ruins. Então esse pacote de questões em torno da comunicação ele é muito importante, ele demonstra senioridade, ele demonstra preparo, ele demonstra bagagem, estofo, demonstra que você tem potencial para lidar com uma coisa mais complexa e ter responsabilidades ainda maiores. E pode ter chegado a hora para falar sobre liderança, pode ser o seu próximo passo. E nessa hora mostrar habilidades de liderança é muito bem-vindo. É bem-vindo até para quem não vai assumir posição de liderança agora, mas é essencial para quem está almejando uma posição de liderança. Ou até liderar uma equipe maior, ou até mesmo liderar outros líderes e formar sucessores para o futuro. Esse assunto, habilidade de liderança, é um tema amplo, cabe em outro vídeo, mas para dar alguns exemplos do que se trata. Capacidade de delegação. Você consegue delegar, ensinar alguma coisa para alguém, acompanhar o desenvolvimento e a execução daquela atividade. A forma como você lida com opiniões diferentes da sua, ou que eventualmente dentro de uma discussão, de um debate, tem várias pessoas com opiniões divergentes e você precisa chegar numa solução que não necessariamente passa pelo consenso, a capacidade de fazer o certo, mesmo que eventualmente isso seja um pouco impopular, a sua capacidade, por exemplo, de negociação, dilatar um prazo, combinar uma não entrega, renegociar um preço, alguma coisa do tipo,
isso também é importante. Capacidade, por exemplo, de influência e persuasão. De que forma você influencia as pessoas ao seu redor? E aí estamos falando, claro, dentro dos limites dos padrões de ética, tá? Mas demonstrar que você consegue alcançar os objetivos que você quer e também ceder, isso é importante, e ainda dentro da questão do ceder, lidar com opiniões divergentes que eventualmente são contrárias à sua, e que pelo bem maior, pelo bem da empresa, pelo bem da equipe, você dá o braço a torcer, mesmo se posicionando que aquilo ali não era uma coisa que você gostaria de fazer ou seguir por aquele caminho, mas você olha para o bem maior e acaba abraçando aquela causa. Então todas essas questões sinalizam habilidade de liderança. Vejam, habilidade de liderança não é capacidade de lidar bem com pessoas. Gestão de pessoas está dentro das habilidades de liderança, mas elas são muito mais abrangentes. A liderança tem que ser entendida como liderar uma unidade, liderar uma área, um departamento, uma missão, e que tem pessoas, mas que tem mais do que as pessoas. Tem tarefas, tem funções, tem objetivos. Então demonstrar que você tem capacidade de assumir esse tipo de responsabilidade. Mas antes de entrar no último argumento, compartilhe esse vídeo. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que já está louca querendo uma promoção, mas que não faz ideia de como trilhar o caminho em direção ao seu crescimento. Terceiro argumento, comportamental. É quando você mostra que está pronta ou pronto para dar o próximo passo. Isso fala sobre a sua atitude, a sua capacidade de oferecer ajuda, de oferecer uma contribuição extra, mesmo que aquilo não seja a sua atribuição inicial. Também a sua proatividade, buscar soluções antes que os problemas aconteçam, se antecedendo aos problemas e às situações, demonstrar essa iniciativa, essa proatividade, eventualmente até a criatividade. É difícil criatividade, eu sei, dependendo do contexto, a gente nem tem muito espaço para isso, mas é importante quando você mostra que você ali é um jogador ou uma jogadora dispostos a fazer o que for necessário pelo alcance dos objetivos, pelo alcance dos resultados, e que você quer mais. Você está sempre sinalizando de que você quer mais, de que quer ajudar, de que quer contribuir, de que quer produzir mais e entregar mais resultados, e esse é o tipo de comportamento que um líder e a empresa valorizam muito. Também é muito importante não se envolver em polêmicas e nem em conflitos. É claro que algumas situações ali mais acaloradas podem acontecer, especialmente quando sua relação com o trabalho é uma coisa bastante passional, se o trabalho é muito central na sua vida, e às vezes num dia ruim seu ou de outra pessoa, a coisa pode escalar e pode até esbarrar no desrespeito. Mas tem que evitar, porque isso pode te custar o emprego, pode custar muito a sua imagem, pode inclusive te tirar de uma trilha de promoção que já vinha sendo desenhada e sinalizada. Então, se esse tipo de coisa acontecer, se retrate. Se você errou em público, se retrate em público. Se for em particular, o faça em particular. Não espere que a outra pessoa faça o mesmo, e se ela não quiser aceitar o seu pedido de desculpas, se esse for o caso, tudo certo, você fez a sua parte. Mas não deixe de sinalizar para o seu líder que você errou, que você reconhece que errou e que você não vai repetir aquele comportamento. Sinaliza como coisa do tipo: fiz, sei que está errado, não é o exemplo que eu quero dar, não é o profissional ou a profissional que eu quero demonstrar que eu sou. Eu me comprometo a não repetir esse comportamento. Aprendi lições importantes com esse episódio e você pode confiar que isso não vai voltar a acontecer. Não é o tipo de entrega, o tipo de comportamento que eu quero oferecer aqui na empresa. Eu me comprometo a isso. Ofereça, sustente isso, se controle, trabalhe essas questões com tranquilidade depois, mas se você se envolveu numa situação como essa, é muito importante, mais até do que não se envolver, o que você faz depois que você se envolve. Porque aí você demonstra maturidade, aí você demonstra capacidade de aprender. Natural, nós vamos errar em coisas diferentes ao longo da nossa carreira, mas o que a gente faz do erro é o que demonstra de fato o nível de profissional que você é, o quão maduro você é. E também, é claro, como você constrói as suas relações interpessoais. De que forma você estabelece conexões e interage com diferentes pessoas em diferentes ambientes, pessoas que estão em níveis hierárquicos acima ou pessoas que estão em níveis hierárquicos inferiores e trabalhos mais de base e que tantas vezes são vítimas de desrespeito. Como que você se comporta quando você está sendo observado? Ou você é aquele tipo de pessoa que é gente boa, é legal quando o seu chefe está olhando e quando você volta para trabalhar com sua equipe ou com seus colegas você é trouxa? Então, a relação interpessoal passa por credibilidade também, passa por ter uma postura única, passa por ser alguém respeitável. Claro, em algumas estruturas muito tradicionais e muito engessadas, existe um distanciamento que a gente nem deve quebrar, porque é o tipo de cerimônia que eles esperam que exista. A gente também precisa saber ler isso. Mas se é um ambiente que oferece, favorece as conexões, independente da hierarquia,
Trabalhe para construir essas relações. Isso vai te ajudar muito a ser bem vista, bem visto e conseguir ter o respeito e a admiração das outras pessoas. Então, se você chegou até aqui, o meu muito obrigado por ter assistido esse vídeo, consumido esse conteúdo. Eu espero que ele seja útil e te ajude de fato a conseguir o crescimento profissional que você quer e merece. Até a próxima!